Senhoras e senhores, é com grande satisfação que o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo do ABC vem apresentar a continuidade do seu projeto. E o ponto de partida, praticamente nós demos há 5 anos. Se consolidou o ano passado, no ano de 2018, com o primeiro Congresso Trabalhista Região do ABC, em que temos que agradecer a nossa presidência, a nossa diretoria e todos os empresários da região do ABC, por termos esta caminhada e chegarmos até aqui. Nesta fase, nós iremos aprofundar questões que elas são atinentes ao segmento de transporte coletivo. Quando da realização do nosso primeiro congresso, foram abordados vários temas. E esses temas, na maioria das vezes, eles tiveram uma abordagem geral. E tentaremos renovar e focar nos aspectos específicos do nosso segmento, aqueles pontos cruciais de interesse. Nós estamos inaugurando este primeiro debate, é o tema em debate, com os palestrantes que participaram do Congresso. Estamos inaugurando esta nova fase com o desembargador Davi Furtado Meirelles e com o advogado renomado Antônio Carlos Aguiar. E assim nós teremos a sua sucessão, nós teremos a sua continuidade e iremos conversar com os senhores, os colegas advogados. A bem da verdade, este é um trabalho conjunto, é um trabalho de toda a equipe do Sindicato das Empresas e de toda a equipe dos empresários do segmento da nossa federação, FETPESP, SETPESP, NTU, SP Urbanos, ou seja, estamos todos hermanados num mesmo objetivo. E tenho certeza que outros colegas, outros sindicatos do nosso segmento do transporte coletivo, de forma geral do nosso país, poderão contribuir e estarão participando junto conosco. Tenha um bom proveito, dê as suas sugestões, os seus comentários e tenho certeza que o objetivo é enfatizar e engrandecer o nosso segmento de transporte coletivo de passageiros por ônibus. Muito obrigado e degustem esse novo produto do Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo do ABC. Até mais. Tudo bem, pessoal? Nós estamos inaugurando esse novo programa do Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo do ABC, Temas em Debate. Nós tentaremos trazer aqui exatamente pontos de interesse do nosso segmento de transporte coletivo. Estou aqui ladeado, Dr. Antônio Carlos Aguiar, reconhecido e posso dizer famoso advogado de direito coletivo, negociação, inclusive pactuamos aqui da mesma filosofia de negociação da Law School de Harvard, né? É uma técnica que também nós cultuamos e teremos novidades mais para frente. Do lado aqui, nosso amigo Davi Furtado Meirelles é um experiente advogado, sindicatos metalúrgicos, durante 17 anos, conhece tudo sobre negociação. E esperamos trazer aqui para o nosso debate um conhecimento real daquilo que nós pretendemos para o segmento. E que isso seja um início. Como ponto de partida, eu quero a palavra do Antônio Carlos, rápido. Enquanto isso, eu vou lendo aqui, ou quero colocá-los em xeque, meu amigo desembargador Davi do TRT da 2ª Região. Bom, Francisco, doutor Davi, grande prazer estar aqui com vocês. E eu acho que nós vamos conversar sobre o tema do momento, que é essa questão do negociado. Até porque, depois da reforma trabalhista, com o negociado sobre o legislado, a importância da matéria ficou fundamental. É questão de sobrevivência e é questão de modernidade. Você falou das práticas de Harvard, mas é mais do que isso até. É questão de sobrevivência mesmo. Haja vista que, por meio das negociações, a gente consegue ter muito rapidamente e de modo eficaz e efetivo soluções para quaisquer problemas ou quaisquer novas formas de relacionamento do trabalho. Eu agradeço muito
o convite, a oportunidade de estar aqui, doutor Francisco, meu querido amigo doutor Antônio Carlos. Não é Aguiar. Cacá? O Cacá, né? O Cacá. O Cacá, exatamente. O Cacá dos tempos de faculdade. Realmente, a nossa intenção aqui é colaborar para esse debate. Eu que estive durante muito tempo do lado da negociação, do lado dos trabalhadores, e pratiquei isso durante muito tempo da minha vida, e já há algum tempo agora como desembargador do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, tendo a oportunidade na sessão de dissídios coletivos de trabalhar com os dissídios coletivos e tentar a mediação entre as partes, né? Sei da importância da negociação. O que nós pretendemos aqui é mostrar que aquilo que a Constituição diz, que a negociação é a principal forma de solução dos conflitos coletivos, tem que ser uma prática. E o momento é oportuno para isso. Até mesmo para a sua origem como sindicato dos metalúrgicos, eles são praticamente a origem das negociações. E nós que somos do transporte coletivo, temos a embocadura da negociação. Sabemos a importância dos sindicatos, tanto profissional quanto o econômico. E o Antônio Carlos também, com a sua experiência empresarial, também bem relevante, né, Antônio Carlos? Temos aí, não vamos dizer quanto tempo que a gente entrega a idade, né? Mas tem mais de 30 anos de experiência negociando no Brasil inteiro, muitos anos com o metrô do Rio de Janeiro, aqui no ABC, com o ramo ACBC, a Bristol Fires, quer dizer, várias empresas, e fora do... Vários cases, né? Vários cases, inclusive fora de São Paulo. Né? Eu negociei uma vez lá no Pará com a Amapá, no Jari. E a gente, por absolutamente desconhecer, acha que é uma negociação diferente, é uma negociação muito mais simples, e o índice e a complexidade é muito maior. Aos amigos aqui, não sei se concordam, o perfil do advogado, aquele advogado do litigioso, aquele advogado preso estritamente às regras, aos termos da lei, ele está fora de moda? Não diria fora de moda. Ele precisa se atualizar mais. Ele precisa se aprimorar, né? O doutor Antônio Carlos esconde, doutor Francisco, que ele começou e aprendeu a negociar foi no Sindicato de Trabalhadores, nos Químicos. No Sindicato dos Químicos. Ele teve essa recaída? Ele começou no Sindicato dos Químicos. E aí ele aprendeu bastante, depois foi assessorar as empresas do lado empresarial. Depois que ele aprimorou. Ele aprendeu... Mas você sabe que eu não escondo mesmo, falo com grande orgulho. E aí, para mim, isso foi um grande... E falo, inclusive, para as empresas. O que acontece? Muitas vezes, mas os sindicatos trabalhadores não estão muito preparados. Eu falei, estão muito mais do que os empresários. Na medida em que há preparação. Imagina, eu sou da época, você também, lá de Cajamar, né? Nós éramos preparados e treinados em Cajamar. Tinha curso de formação. Eu vou dar uma particularidade para os senhores, eu me recordo que em Minas, em Miguel Burnier, em Ouro Preto, eu, quando pertencia ao Grupo Votorantim, eles estavam desativando um alto forno. E por minha surpresa, o lingote, por que eles desativaram naquela ocasião? Porque já havia se tornado obsoleto. A corrida do aço, vamos dizer, ele era parado com mantas nos braços dos trabalhadores. Então, eu convivi esse momento, ou seja... Todos nós... É um mundo muito diferente, né? Um mundo totalmente diferente, né? E nessa negociação houve a desativação, e eu tenho que dizer, eu saí por uma porta e a diretoria dos trabalhadores entraram por outra. Cadê o doutor Francisco? Cadê o doutor Francisco? Bom, vamos lá. Mas deixa eu só completar uma coisa que você falou muito importante dos advogados hoje em dia. Alguns alunos de faculdade de Direito têm o privilégio, por exemplo, de aula com o Davi, como o pessoal aqui de São Bernardo. Mas no dia a dia não funciona assim. Na graduação você aprende processo trabalho, processo civil, processo tributário, processo. Você sai da lá, você quer colocar no pau. E a primeira coisa que se coloca no dia a dia é negociar. E você não sabe, não tem a mínima negociar, o que é isso? O Brasil tem que ceder? No Brasil nós temos a cultura da judicialização. É isso. É uma questão cultural, porque o povo brasileiro confia muito na justiça. Então ele tem em mente de que a justiça é a única forma de solucionar. Deixa para outros resolverem o seu problema. Essas formas judiciais de solução de conflito às vezes são relegados a segundo plano ou às vezes não tem a confiabilidade necessária. Mas um pouco é culpa nossa também.
eu pego um exemplo, o caso da arbitragem. Né? A arbitragem aqui no Brasil tem funcionado hoje um pouco na área do direito comercial, do direito civil, mas no campo do direito do trabalho, por exemplo, não se tornou muito confiável na medida que é um instituto que foi utilizado para fraudar direito. O que a gente vê por aí, por exemplo, são câmaras arbitrais, tribunais arbitrais, que fazem rescisões de contrato de trabalho, homologando, mas retirando direitos básicos do trabalhador. Como é Isso que não é resolve? arbitragem. Como é que resolve isso, doutor Campos? Conversando, né? Porque isso que o Davi falou é uma grande verdade. Tem, ou tiveram, principalmente na época da comissão de conciliação prévia, muita fraude. Mas isso você não pode acabar com o Instituto. Ela O Instituto caiu no muito É o que eu ia maior dizer. que isso. Ela Você caiu no precisa, descrédito, você né? precisa Muito maior aprimorar que o Instituto Exato. para ele ganhar confiabilidade. Como é que nós aprimoramos? Então eu vou te dar um exemplo. Até com reconhecimento da própria do trabalho. É, O seu a Justiça tem do Trabalho- resistência A aí. Justiça do Trabalho hoje, ela está nos... Porque acontece o seguinte, em que, muito embora a Constituição tenha dado, tenha colocado a negociação coletiva como uma principal forma de solução de conflito, a arbitragem como uma alternativa, a terceira forma, que é a menos indicada, é a mais procurada, que é o dissídio coletivo, que é a prestação jurisdicional. É muito comum a gente ver os sindicatos, na época da database, entrar com o dissídio coletivo. Antes da emenda 45, isso era feito de forma unilateral e a Justiça do Trabalho cumpria o seu papel normatizador, de usar o poder normativo regulamentando as condições. Com a emenda 45 e a necessidade do comum acordo para o dissídio, o que tem acontecido? Aquelas categorias que têm prática de negociação, que é uma prática que já vem há um longo tempo, elas continuam negociando e não são dependentes do Poder Judiciário. Mas aquelas categorias que não têm prática de negociação ficaram reféns e ficaram órfãos de uma forma de solução de conflito. Por quê? Porque elas não negociam, elas não usam da arbitragem e vão para o dissídio. O dissídio, se não houver a concordância das duas partes, acaba sendo extinto sem julgamento do mérito por decisão do TST. Começou a criar um vazio legislativo. Quando os TRTs durante muito tempo brigaram com o TST a respeito da interpretação desse comum acordo, né? Os TRTs entendiam que era uma coisa facultativa, que era uma forma de impedir o acesso ao judiciário, e os TSTs entendendo como um pressuposto processual do dissídio coletivo. Bom, o que aconteceu? Os TRTs começaram a enxergar agora que o papel deles mudou. Que o papel deles agora é também um papel de mediação e até não, por quê? Por que não? De arbitragem pública. Então o nosso É o que está tribunal... acontecendo no nosso tribunal. Isso que eu ia explicar. O nosso Exatamente. tribunal agora já abriu um núcleo pré-processual que hoje tem mais ações do que dissídio coletivo no processual. E, inclusive, As partes procuram, entregando para a justiça uma forma, soluciona isso, media esse conflito, e até mesmo em arbitragem. Nós estamos fazendo até arbitragem pública. Então, mas eu acho que o comum acordo vem ao encontro disso, ajuda nisso. Porque na verdade, as partes acabam elegendo a justiça como um árbitro para isso. Né? Então funciona até para chamar a responsabilidade e não mais entrar com o dissídio e jogar para um terceiro decidir. resolver, né? E sim ser parte da solução, né? Mas eu ainda acho que a negociação ainda é direto entre as partes, é o mais recomendável. Eu ainda penso que com a intervenção do judiciário, louvo essa iniciativa do TRT da segunda região, mas eu concordo contigo. Ainda a melhor forma é a composição entre as Porque partes. ninguém melhor do que as próprias partes para Sim, saber o que pode, o que não pode, o que Deixa, deve, o que não deixa deve. eu entrar uma no negociação. nosso segmento, que inclusive é uma promessa nossa. Nós temos alguns pontos e sentimos a resistência. Eu sei muito bem, até na sua fala do nosso primeiro congresso, a redução de direitos, a precarização dos direitos. Mas, por exemplo, nós temos uma necessidade de criar alternativas de contratação. Vamos ser bem claro, uma dupla pegada. Nós temos uma necessidade de uma redução de jornada de trabalho, não reduzindo o direito, e sim acaba-se aumentando os postos de trabalho. Evidentemente que se a jornada ela for inferior a 6 horas, como ela não é concedida, Sim. mas não fruto de uma exclusão do empresariado, e sim atendendo à legislação. O que você pensa sobre isso? O que você pensa sobre isso? Entenderam a minha colocação? Eu vou te dizer o seguinte, eu queria só resgatar uma coisinha que faltou a gente falar ainda na parte inicial. A negociação coletiva, resgatando o seu aspecto histórico,
Quando o Brasil ainda era governado por governos ditatoriais, né, isso vem da era Vargas e passando por um longo período de regime militar, não existia uma prática de negociação, porque havia, na verdade, uma interferência muito grande do Estado na organização sindical. Então, não se existia. Daí o fato de quando, no final dos anos 80, início dos anos 90, com aquelas greves, famosas greves dos metalúrgicos do ABC, os trabalhadores começaram a se libertar daquele regime repressor, né, houve um momento de muita conflituosidade. Foram muitos conflitos, muitas greves. Nós temos a década de 80 como a década do grevismo. Isso só começou a diminuir na medida em que as partes começaram a entender o que era a negociação. E principalmente com a representação do local de trabalho. Porque aonde começou a haver representação do local de trabalho, a negociação começou a acontecer, os conflitos começaram a diminuir e as questões começaram a ser solucionadas. Nós temos que aprimorar esse aspecto de negociação e levar para aquelas pessoas que ainda não negociam. Agora, hoje, respondendo a sua questão, hoje, com essa questão da prevalência do negociado sobre o legislado, a crítica que eu fiz, e talvez por isso que você tenha me provocado aqui na fala, a crítica que eu fiz é o seguinte: a reforma trabalhista, ela teve um viés, ou ela tem um viés bem empresarial. Quer dizer, ela veio pensando em ajeitar a vida, melhorar a situação dos empresários brasileiros, sem pensar na situação do trabalhador. Por quê? Porque ela está dando condições de uma negociação ser feita para retirar direitos e não para adequar direitos. Eu vou te interromper, doutor Carlos. Eu acho que é o seguinte, nós temos um grande desafio. E aí eu tomo a liberdade de discordar do meu amigo Davi. Pelo seguinte, a gente fala de reforma trabalhista, fala de retirada ou não de direitos. Quantos trabalhadores no Brasil hoje são albergados pela CLT? É menos de 30%. E aí o que acontece? E os outros? E o papel dos sindicatos com relação aos outros? Eu acho que os sindicatos no século XXI ele tem um outro papel completamente diferente. Como o Davi lembrou muito bem lá nos anos 80, 90, ele teve um papel mais de conflituosidade porque necessitava, exigia. Hoje não, hoje ele tem que ter um papel mais de inserção. Tanto é que a negociação nos dias de hoje não pode ser mais vista simplesmente como solução de conflito. Essa definição é antiga. Ela tem que ser, sim, de solução de conflito, mas mais do que isso, de inserção social. Esse é o novo papel do sindicato. E aí o sindicato tem que entender, inclusive, que tem várias gerações aqui trabalhando, convivendo diferente. Tem que entender o que é a geração Y, tem que entender o que são os milênios, tem que entender que cada um tem aqui, tem que entender o que são os coletivos, tem que entender essa nova sociedade que nós estamos vivendo. E a velocidade das soluções, que elas não podem mais ficar atreladas àquela mesmice. Tem que ser criativo. Você vê, nós estamos falando de contribuição sindical, por exemplo, que não é mais obrigatória. Uma das obrigações que estão ali, você trazer formas de alfabetização, de colônia de férias. Quer dizer, em época de aplicativo, será que o pessoal quer colônia de férias ainda? Né? Como é que funciona isso? Quais são as necessidades? E por que o sindicato hoje não pode representar, não aquela categoria estanque, até porque eu já nem sei mais qual é a categoria profissional hoje, pegar os metalúrgicos de São Bernardo, e você que conhece muito bem, uma montadora, o que faz uma montadora? É uma indústria metalúrgica? O que menos faz a montadora é a indústria. Quer dizer, então, dentro dessa nova lógica, os sindicatos têm que ter fusão, incorporação, albergar muito mais do que categorias e, inclusive, trabalhar com a ideia de sindicatos de rede, internacionalização. O que a gente percebe ainda nas convenções, e elas vêm se prolongando ao tempo, aquelas cláusulas assistencialistas que devem ser do Estado. Sim. E não... O doutor Antônio Carlos, ele coloca uma perspectiva de um sindicalismo já de um mundo futuro, né? Isso é obra do livro dele. Tem um livro que ele fala num processo de negociação que ainda não chegamos nele. Né? No processo de negociação, mas enfim, que ainda não chegamos nele. Né? Eu concordo com ele. Eu acho que os sindicatos têm que se modernizar nesse sentido. Eu quero resgatar a questão da reforma, porque foi na questão da reforma que eu fiz aquela afirmação de que a negociação foi feita para beneficiar o empresário. O que acontece? Nós temos um arcabouço de direitos garantidos pela Constituição, sociais, que estão
garantidos pela resguardados sociais, por um princípio estão que está no caput do artigo 7º, resguardados que é a vedação por do um retrocesso princípio social. que tá no caput do Aquele artigo 7º, patamar de direitos que ali é é um a vedação patamar do mínimo retrocesso social. que não pode se Aquele retroceder. patamar de direitos. Então eu não é um posso retirar patamar direitos, eu mínimo posso que não melhorar pode os se direitos retroceder. ou aplicá-los de Eu não posso forma retirar direitos, eu adequada a posso cada melhorar os situação. direitos ou E a negociação aplicá-los cumpre esse de papel forma dessa adequação adequada a cada setorial. situação. E a Certo? negociação cumpre Nessa esse papel forma de dessa aplicação, adequação que, setorial. o que a gente chama Certo? popularmente Nessa como forma de flexibilização de aplicação, direitos, O que a gente chama até o Supremo popularmente vinha como admitindo flexibilização o de fato de eu retirar direitos. determinados Até o direitos, Supremo vinha desde admitindo que em contrapartida eu o fato garanta de outros eu direitos retirar determinados compensatórios. direitos, É desde onde que eu em posso retirar contrapartida eu direitos garanta outros legislados e direitos aplicar outros direitos É negociados. onde eu Aquele posso exemplo que retirar você direitos colocou legislados e aplicar daquela outros fazenda em direitos negociados. Pernambuco. Aquele exemplo Da que você usina de colocou, açúcar em Pernambuco. Foi um caso daquela fazenda em emblemático. Pernambuco. É uma Da usina usina de açúcar em que Pernambuco. Foi um caso pagava horas emblemático. itinires, É uma usina porque ela de o açúcar local era que de difícil pagava horas acesso, itinires. os trabalhadores tinham que ir Porque o local era de com ônibus difícil que a acesso. empresa Os fornecia, trabalhadores tinham que ir pegava com- o pessoal com- até chegar ao com local do ônibus, trabalho. Ela tinha que a pagar as empresa horas fornecia, extras do pegava o trajeto. pessoal até chegar ao local do trabalho. Ela tinha que pagar as horas Essas horas, hoje a reforma também mudou isso, mas naquela época, né? Isso foi antes. Essas horas, Essas horas in itinires, mas naquela época, ela acontecia e o pagamento era feito de forma diferenciada. Porque tinha gente que demorava 1 hora, meia hora, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Começou a dar problema entre os trabalhadores que recebiam valores diferentes. O que aconteceu? Com isso, a empresa percebeu que estava dando confusão, ela fez uma proposta para o Sindicato de Trabalhadores Rurais de trocar aquelas horas initíveis por uma série de outros benefícios compensatórios, igual para todo mundo. Pode isso? Pode. Isso pode. Isso é flexibilizar o direito e a negociação cumpre esse papel. O problema é que a reforma, né, permite que você retire direitos e diz que ainda assim vai valer a negociação mesmo que não haja contrapartida de outros direitos. Eu discordo de você. Não está escrito isso lá. Muita gente está defendendo isso. Não está escrito. O que está escrito é, lá no 611A, que não há necessidade de se colocar por escrito, o que não significa dizer que não há. Esse é o princípio de negociação. Nós que negociamos a vida inteira, a negociação são concessões recíprocas equivalentes. Se não tiver essa concessão recíproca equivalente, é imposição, não é negociação. Ninguém pode interpretar de modo diferente. Ali está dizendo que não precisa estar escrito expressamente. Mas não que não tenha Mas fala essa compensação. mas fala que a inexistência de contrapartidas não invalida o negócio jurídico. Cláusula escrita. Não, fala a inexistência de contrapartidas não invalida. É o parágrafo 2º do artigo 611A. Porque ela está, o artigo 7º, o artigo 8º da Constituição, nada disso foi alterado. Eu vou trazer a questão para o nosso mundo prático do nosso segmento. A flexibilização do intervalo de almoço não está dizendo que vai se suprimir. Nós precisamos criar uma contratação intermediária para atender, porque o mundo hoje é louco. E existe uma preocupação muito grande no segmento, que é a intervenção dos aplicativos. Estamos tendo praticamente uma concorrência desleal em que o transporte coletivo ele tem que conceder um monte de gratuidades, cerca de 20%, e não há contrapartida. E por outra base, nós não temos, eu me lembro muito bem do Dr. Pavani, do nosso segmento da SP Urbanos, uma das questões que ele levantou no Congresso é os contratos eles não são respeitados, os reajustes não são respeitados. E as empresas, elas necessitam sobreviver como qualquer atividade econômica, porque é desconhecido pelo público geral de que o transporte coletivo ele é sustentado pela tarifa, com raríssimas exceções. Nós temos a gratuidade, quem paga é o povo, em geral. Se há incêndios, não há seguro, o poder público não indeniza, como é que fica isso? Então, esse novo olhar do transporte coletivo diante das negociações, concordo contigo, tem que respeitar o legislado, mas tem que se respeitar e entender o negociado. Todos nós estamos num novo mundo. Aquilo de pensar, eu me lembro, na sua fala, de que como é que será daqui a um ano? Foi em agosto do ano passado. Imagino que as negociações vão ocorrer
quase que diretamente, sem o sindicato. Isso que eu não vejo. A importância do sindicato ainda continua vigente. Não é, doutor? O contexto que eu falei isso foi numa outra situação. É que como a reforma regulamentou o artigo 11 da Constituição, a representação interna, e modificou o artigo 620 da CLT, que falava que as condições mais benéficas são aplicadas entre acordo e convenção, e agora não, agora o acordo prevalece sempre sobre a convenção. A lógica da reforma é que, além do negociado prevalecer sobre o legislado, o negociado mais específico prevalece sobre o mais geral. Então, as negociações feitas no local de trabalho, a descentralização da negociação, certo, vai prevalecer sobre uma negociação mais geral. Essa é uma lógica. Eu falei, se os sindicatos não se prepararem para isso, se as categorias não estiverem preparadas, há um risco de você pegar situações em que a empresa vai controlar a representação interna e fazer a negociação coletiva como ela quiser. Vou passar para ele, porque logo nós vamos terminar o nosso tempo. Logo. É uma forma, mais uma vez, para dizer que a negociação foi feita, é um belo caminho para as empresas, se quiserem, certo? Desregulamentar direitos, precarizar direitos. Se as empresas maldosas, vamos dizer assim, não é o caso das empresas de transporte de coletivo, mas empresas que quiserem utilizar da reforma para retirar direitos, o caminho está dado, está traçado. O que a fala do Antônio Carlos... Claro. Exatamente para inserir dentro dessa nova lógica, dessas novas necessidades que a sociedade exige. Eu acho que o nosso grande desafio é exatamente isso. O futuro, que nem o Davi falou, mas o futuro já chegou. O futuro é o presente agora, é o hoje. É hoje. E nós temos que enxergar isso e buscar soluções para esse novo momento. E se vai ter alguém fraudando, sempre vai existir. Ele que seja penalizado, mas não venha viciar todo o instituto, que é muito maior do que isso. Fechando praticamente, nós podemos colocar de que, puxando aqui para o nosso segmento, tudo aquilo que é possível realinharmos para esta realidade, o doutor Davi e o doutor Antônio Carlos entendem que não será interpretado como violação à lei, por exemplo, do intervalo, da jornada. A própria contribuição tem que se criar outras formas de arrecadação. Temos que ser criativos, né? Posso responder primeiro? Então vamos lá. Mas você deixa o Antônio Carlos... Não, deixa, só a minha derradeira participação. Eu acho o seguinte, nós estamos naquele momento em que a carroça começou a andar. Eu sempre faço essa brincadeira. Né? Toda lei nova, toda nova legislação é igual uma carroça carregada de abóbora. Né? No começo, quando ela sai, as abóboras ficam todas agitadas, né? E depois de um certo percurso, elas já estão tudo quietinhas. Vão se acomodando. Vão se acomodando. Uma nova legislação faz com que cada um interprete do seu jeito. Cada um sai tirando para um lado. Depois de um certo tempo, as coisas tendem a se acalmar. No caso agora da reforma, a Justiça do Trabalho ainda está tentando entender, eu quero crer. Nós estamos com um ano e meio de reforma, então ainda não chegamos... Mas eu pego como exemplo a questão da contribuição. O TST e os próprios TRTs já enxergaram que, com a contribuição sindical sendo facultativa, e isso o Supremo até já decidiu, os sindicatos que continuam negociando em prol da categoria, porque eles negociam, né, eles representam a categoria, não representam apenas os seus associados, eles precisam de ter uma forma de manutenção sob pena de fechar, de acabar. Então, os próprios tribunais têm admitido em negociações coletivas ou em dissídios coletivos que a contribuição assistencial, aquela que vem da negociação, desde que cobrada de forma proporcional, razoável, e com direito de oposição, ela possa ser cobrada de quem também não é associado, além dos associados e não associados. Revigorando o antigo precedente de 74, que permitia isso com o direito de oposição. O sindicato tem que ter o papel de convencer todos os trabalhadores a contribuir porque ele prestou um serviço. Não é esse o trabalho do sindicato? Convencer a sua categoria? Esse é o papel dele. E aí a justiça tem, quer dizer, ela não barrou essa situação. E ela tem aceitado que isso prevalece sobre a lei. Você já ocupou tempo demais. Eu termino com uma frase daquele grande jurista Belchior. O passado é uma roupa que não nos serve mais.
Por fim, fechando, por que é que nós temos uma dificuldade, uma questão pontual de adequar as famosas cotas de jovem aprendiz e os deficientes a uma realidade do nosso segmento, por exemplo. Para fechar essa questão, por que é que tanto o Ministério Público sentimos essa resistência, Sim. essa preocupação, tanto do Judiciário, que nós temos, por exemplo, 80% dos trabalhadores, eles trabalham dentro de uma atividade técnica que é dirigir. E nós temos que colocá-los, esse universo, no cálculo. Por que é tão difícil adequarmos o negociado sobre o legislado? Rapidamente. Por que essa dificuldade? Por que o Ministério Público é resistente e o Judiciário percebemos também que há uma certa resistência? Eu diria para você que eles foram resistentes até agora, porque pensava exatamente isso. Jogava-se pura e simplesmente uma obrigação para a empresa, que eventualmente deveria ser do Estado, e a empresa tem que resolver isso. E trabalharia com a questão de igualdade. Então, cota é para todas as empresas, não dá para você dividir a questão por segmento. Mas tem que... O grande problema é que isonomia não é isso. Isonomia é você tratar diferente os desiguais. Os desiguais. Então eu tenho que tratar diferentemente os desiguais e não imaginar que você está querendo fraudar a lei, não está querendo cumprir as cotas, o que também sempre passava. Quer dizer, a primeira premissa era essa. Você está arrumando uma desculpa para não cumprir as cotas, quando não é verdade. Mas eu garanto para você que já tem várias decisões dos tribunais em sentido contrário, reconhecendo essa diferenciação. Por quê? Porque o mundo está mudando, o mundo está exigindo, está demonstrando. E hoje a transparência que a gente tem de informações é muitíssimo maior. Imagine que nós três trabalhamos, né? Não é que fomos criados, trabalhamos num mundo que não tinha Google. Quer dizer, como é que a gente ia hoje funcionar? Como é que a gente ia trabalhar hoje sem o Google? Então está tudo ali. Então, essa questão de transparência mudou. Não dá, inclusive, se você realmente tem problema, você tem como ir no Judiciário, para o Ministério Público e demonstrar, ainda que ainda haja algum tipo de resistência. Mas você vai acabar ganhando no final. Tempos atrás, você não tinha como demonstrar isso. Porque hoje, o princípio de transparência, ele é muito maior em todas as relações. Davi, fechando? Concordo com ele. Número, gênero e grau. Nesse aspecto, sim, com certeza. Bom, terminamos concordando, tá vendo? Eu quero ver lá no TRT, eu quero ver como é que... Mas foi uma honra recebê-los aqui na nossa casa, Obrigado. Aqui no nosso sindicato. Evidente. Senhoras e senhores, agradecemos mais uma vez ao Dr. Antônio Carlos Aguiar e o nosso desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, Dr. Davi Furtado Meireles. Agradeço a todos os senhores, deem os seus comentários e nós iremos dar continuidade. Até a próxima vez e mais uma vez, muito obrigado aos senhores. Muito obrigado aos senhores também. Até a próxima.